Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus bem alta aí. E Jesus está feliz com você? Eita, diminuiu, né? Então vamos melhorar isso aí nessa semana, né? Buscar mais o Senhor, para fazer Ele mais feliz, né? Pela sua vida. Gente, estou muito feliz, mais um domingo aqui. Gostei do uhul, quando citou meu nome aqui. Muito obrigada. Mas estou muito feliz, é sempre bom estar na minha casa, falando da palavra de Deus, né? No lugar onde eu cresci. E hoje eu queria falar sobre identidade e propósito. Antes, gente, eu queria mostrar minha calça de couro. Gente, eu nunca pensei que um dia fosse usar calça de couro. Mas aí minha mãe comprou e me deu essa calça de couro. Aí minha mãe falou, minha mãe, com seu dinheiro. Pois é. Sangue de Jesus, sabia não, que você não sabia. Depois eu falo com ela. Aí ela falou, comprei e tal, eu vesti, né? Gente, quando eu vesti, quando eu tirei, eu tava me desmanchando de suor. Aí eu, rapaz, como essa calça esquenta, né? Aí minha mãe, filha, isso é chique lá em Curitiba. Aí eu, tá explicado. Porque que lá em Curitiba isso é chique, aqui não é. Mas eu aproveitei que hoje está um pouquinho frio, né? Botei para esquentar um pouco. Isso aqui também está aqui para cima de mim. Mas glória a Deus, estou aqui com minha calça de couro, puro ouro. E tá aqui, desamarrou aqui, ó, gente. Peraí. É, minha gente, tem que ser chique. Tem que ser chique, né? Bora lá. Como viver a cultura do reino é a minha pregação de hoje. Como eu falei, eu quero falar sobre identidade e propósito. Nós somos filhos de Deus. E muitas vezes quando a gente se converte, a gente se sente assim, sabe, aquele negócio, eu preciso trabalhar para Deus, eu preciso servir ao Senhor. Mas antes, a gente pula o processo mais importante da nossa vida, que é o processo de identidade em Deus. De deixar Deus forjar a identidade nele, em mim e em você. Eu queria que vocês abrissem lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Jesus, pela tua palavra que nos ensina, que nos amadurece, meu Deus. Pai, eu declaro que ninguém aqui vai sair da mesma forma que entrou. Vamos sair ainda mais cheios, transbordando da tua presença. É o que eu declaro e te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui na 1 Pedro fala que nós somos algo para fazer algo. Mas Deus não pula processos. Ele fala primeiro que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para depois anunciar, né? As grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta a gente querer entender o que a gente nasceu para fazer, sem antes entender o que a gente nasceu para ser. Não adianta. Se a gente for olhar na Bíblia, todos aqueles da Bíblia que fizeram obras grandiosas para Deus, que foram relevantes em Deus, né? Que fizeram assim grandes obras. Se você for olhar na Bíblia, antes Deus levou cada um deles para um tempo de preparo no secreto. Josué, ele esperou cerca de 13 anos em Deus. Moisés, cerca de 40 anos, pastoreando no deserto, até que ele ficasse preparado para guiar todo o povo do Egito para fora do Egito. Todo o povo israelita para fora do Egito. E o próprio Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério que durou apenas 3 anos. Inclusive, o maior e mais importante ministério que nós temos em toda a Bíblia, que foi o ministério de Jesus. Então não adianta, Deus antes vai levar cada um de nós para esse tempo de preparo, para esse tempo de secreto. Davi também passou esse tempo, José passou esse tempo, e como eu falei, o próprio Jesus. E muitas vezes Satanás quer que você já se converta e tem esse sentimento de eu preciso fazer para ser aceito. Não,
Deus antes quer forjar algo em você no secreto. Deus quer fazer você, né, se relacionar com Ele. E nós precisamos entender que o nosso chamado vem antes do nosso propósito. O nosso chamado é conhecer a Deus. E o nosso propósito é torná-lo conhecido. É o conhecer a Deus que vai nos preparar para torná-lo conhecido. Até porque, como a gente vai falar de alguém que a gente não conhece? Não tem como. Então nós precisamos entender esse processo de secreto, esse processo de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, para depois torná-lo conhecido. O nosso chamado de conhecer a Deus vem antes do nosso propósito de torná-lo conhecido. Então, e para isso a gente precisa entender, em primeiro lugar, eu falei que minha pregação é como viver a cultura do reino aqui na terra. Eu quero dar 4 passos para você essa noite. O primeiro passo é inegociável. É o mais importante. É aquilo que você deve ter como primazia da sua vida. Que o primeiro passo é se relacionando com o rei. Para você ter uma vida, né? Para você estabelecer aqui, através da sua vida, a cultura do reino aqui na terra. O primeiro passo é se relacionando com o rei. Infelizmente, tem muita gente que trabalha para o rei, mas não se relaciona com o rei. Tem muita gente que trabalha para Deus, sem Deus, dentro da casa do Senhor. Deus nunca, o seu trabalho nunca vai ser mais importante para Deus do que o seu relacionamento com Ele. Deus está mais interessado no seu coração do que nas suas mãos. Sabe por quê? Porque se Deus tem o seu coração, automaticamente Ele vai ter suas mãos. É impossível Deus ter o seu coração e não ter suas mãos. Mas é totalmente possível Deus ter suas mãos e não ter o seu coração. E tudo que Ele quer é o seu coração. Nada mais do que isso. O resto é apenas consequência. O resto vai vir automático. As suas obras devem ser um reflexo de quem você é em Deus, da sua identidade em Deus. Então, o primeiro passo para você estabelecer a cultura do reino aqui na terra é se relacionando com o rei. Lá em 1 Coríntios 3:9 fala que nós somos cooperadores de Deus. Sabe o que significa? Eu fui atrás do que significa cooperar com Deus. Sabe o que significa cooperar? Lá no dicionário fala atuar juntamente com, agir, presta atenção, agir ou trabalhar junto com outro ou outros para um fim comum. Cooperar significa agir ou trabalhar junto com outro para um fim comum. Deus não quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você trabalhe com Ele para um propósito comum, para uma missão comum. Não trabalhe para o rei sem ter não trabalhe para o reino sem ter relacionamento com o rei. O rei está interessado em você, no seu coração. Aí depois Ele quer que você coopere, seja cooperador dele aqui nessa terra, que trabalhe junto com ele, que ande ao lado dele, que saiba quais são os caminhos dele através da palavra, do seu relacionamento com ele. Esse é o mais importante passo para mim e para você essa noite. Quem nós somos em Cristo é muito mais importante do que Ele nos chamou para fazer. O nosso propósito deve fluir de quem nós somos, e não quem nós somos deve fluir do nosso propósito. O nosso propósito deve ser uma consequência da sua identidade em Deus. E, gente, eu sei que o dia a dia é corrido, sabe? Nós temos dias mais corridos do que outros. Eu sei que muitas vezes é difícil arranjar tempo. Mas por que a gente tem tempo para tudo, menos para Deus? 20 minutos de oração se torna
Um absurdo. Sabe por quê? Falta de prioridade, não falta tempo. Falta prioridade em nossas vidas. Estabelecer o que é mais importante nas nossas vidas. E Deus está chamando a sua igreja para se voltar para Ele, para um relacionamento com o Rei. Eu não estou aqui dizendo, já eu vou falar um pouco sobre o trabalhar para o reino, mas eu quero deixar claro que Deus está muito mais interessado no seu relacionamento com Ele, desde o princípio, desde sempre. Ele está interessado nisso. E nós precisamos, aí eu perguntei, por que muitas vezes nós temos tempo para tudo, menos para Deus? Sabe por quê? Nós ainda não nos apaixonamos por Ele. Nós precisamos aprender a nos apaixonar. E é impossível você se apaixonar por alguém que você não anda. E sabe, gente, eu acho que no começo a gente vai se relacionar com Ele, porque a gente vai ter que entender que a gente precisa disso. Mas vai chegar um tempo que você vai se relacionar com Ele, porque você entende, você começa a amá-lo de todo o seu coração, porque é impossível você se relacionar com o Rei e não se apaixonar por esse Rei. Mas para isso você precisa dar o passo de ter intimidade com Ele. Você vai ver todos os grandes homens da Bíblia, homens e mulheres, vai ver relacionamento com Deus. Davi era apaixonado por Deus. O cara era vislumbrado por Deus. Aí você não entende porque que Davi foi um dos homens mais ricos da terra. Porque ele entendeu qual é a sua prioridade. E Deus quer forjar essa identidade em nós. E essa identidade vai vir através do secreto. Eu costumo dizer aqui que é um invisível que vai nos preparar para obras visíveis. É um invisível que vai sustentar o que é visível. As obras grandiosas que Deus tem para mim e para você. E para isso nós precisamos se relacionar, forjar a nossa identidade. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, Ele ouviu do Pai quem Ele era nele. Jesus estava sendo batizado por João. Até ali Ele não tinha feito na Bíblia nenhum milagre, nenhuma obra, nada. E Deus vem e fala para ele o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele ouviu do Pai o que ele era nele. Antes de você fazer qualquer coisa, Deus quer que você ouça, forje em você essa identidade nele. Que você se apaixone por esse Rei. Que você não só se apaixone por todo o reino, mas principalmente pelo Rei. Então, que a gente venha aprender que antes de tudo, Deus quer forjar essa identidade nele, dele em nós. Amém? Você é muito mais importante do que aquilo que você nasceu para fazer. E o segundo passo, eu falei que o primeiro passo é se relacionando com o Rei. A cultura do reino aqui na terra, o primeiro passo, se relacione com o Rei. O segundo passo, declare palavras de fé. Deus tem obras grandiosas, Deus tem coisas grandiosas para mim e para você. Isso é fato. Você não é um erro, você não nasceu para não ser próspero, você nasceu para ser próspero. Deus é perfeito, Ele te projetou para você ser próspero. Ele te projetou para você ser cabeça e não cauda. Isso é correto. Agora, por que muitos de nós não somos cabeça, mas somos cauda? Estamos presos no vitimismo. Sabe por quê? Existem 3 frases. Eu já atendi inúmeros jovens, já aconselhei também inúmeros jovens. E as frases mais faladas quando eles se deparam com o propósito deles é: eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Está aqui, na mentalidade. Talvez porque eles cresceram ouvindo isso, eu não sei. Mas a mentalidade do eu não sei, eu não posso, eu não consigo, está enraizada. E Deus quer nos levar a declarar não aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós cremos, aquilo que a palavra dele diz. E se ele te chamou para ser próspero, para de dizer que você nasceu para que você nasceu para dar errado, que você nasceu para ser um erro. A gente precisa aprender a declarar palavras de fé, a declarar aquilo que a palavra de Deus diz acerca de mim e de você.
O diabo sabe qual é o meu ponto fraco, é exatamente esse. Ouvir palavras contrárias. Não é fácil, gente, meu Deus do céu, não é fácil. Eu ainda mais agora que estou exposta, né, nas redes sociais, para mais de 100 mil pessoas, eu ouço não somente elogios, mas inúmeras críticas. Claro, tem muito mais elogios, mas o que a gente mais foca? Nas críticas. Vamos supor, tem uma postagem lá que tem 1000 comentários. Se eu ler 10 me acabando, eu vou para o quarto, eu quase falto chorar, eu não nasci para isso, eu não sei o quê, a pessoa me manda ler a Bíblia, você tem que estudar mais a Bíblia, hipócrita, fariseu, é tanta coisa que eu ouço, gente. Quanto mais eu ganho seguidor, mais eu ouço coisa, mas eu foco nas coisas ruins. Aí meu marido fala assim, então fique estagnado no lugar onde você está, porque quanto mais você crescer, maior vai ser as pressões. E eu aprendi a declarar, né? Eu tenho aprendido aos poucos, porque ainda o diabo sabe qual é o meu ponto fraco, isso é normal. Eu aprendi a declarar palavras de fé sobre a minha vida. Não sou isso que a pessoa está falando, né? Eu sou o que a palavra de Deus diz sobre mim. E nós precisamos aprender a declarar. Aí tem gente que fala que essas frases é porque eu sou humilde. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, porque eu sou humilde em Deus. C.S. Lewis fala uma frase que diz assim: a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Não é pensar menos de você. Deus te fez para você brilhar aqui nessa terra. É pensar menos em você, não de você. É você entender que o seu propósito não é em prol somente de você, mas de outros, de ajudar a outros, de levar a outros a viver aquilo que o reino diz. Mas não é pensar menos de você. Declare palavras lá em Mateus 5, do versículo 14 ao versículo 16. Eu vou esperar vocês abrirem. Mateus 5, do versículo 14 ao versículo 16. Fala assim a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no varador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A Bíblia fala aqui que você nasceu para brilhar. Você nasceu para se destacar, que a luz se destaca. Você nasceu para brilhar, você nasceu para dominar aqui nessa terra em Deus. Sabe no que é essa mentalidade do eu não posso, eu não consigo e eu não sei? Foca em você. Não foca nada em Deus e não glorifica nada em Deus, porque eu não posso. Você realmente não pode, mas nele nós podemos todas as coisas. E nós precisamos aprender a declarar essas palavras de fé. Eu nasci para ser luz. Eu nasci para se destacar. Gente, a luz se destaca. Se você colocar uma luz num lugar todo escuro, ela vai ser o centro das atenções. E a igreja precisa ser isso. A igreja precisa brilhar. E infelizmente nós estamos no Nordeste, onde as pessoas são escravizadas pela sua mentalidade. Você vai entrar aí, infelizmente, nesses lugares, sabe, mais pobres. Você vai ver que o que aprisiona elas não é a pobreza, é a mentalidade. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E nós, como igreja, precisamos levar luz a essas pessoas e mostrar a elas, à luz da palavra, que elas podem, que elas conseguem e que elas sabem, Deus pode em todas as coisas. Nós somos a resposta. E a segunda coisa que nós precisamos aprender a fazer é destruir essa mentalidade do eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E aprender sabe o que é que glorifica a Deus? Prosperidade. E não pense que prosperidade é dinheiro não, tá? Prosperidade é você estar em constante crescimento. É você, sabe, ser aquela pessoa que não se conforma com aqui e agora, mas entender que você precisa se desenvolver ainda mais, estudar mais, alcançar
novas coisas em Deus. Então, o que nos aprisiona, sabe qual é? Sabe, a nossa maior prisão, sabe quem mais nos aprisiona? Nós mesmos. Simples. Nós somos a nossa maior barreira. O diabo só usa aquilo que você fala. Ele não pode nada contra você. Ele usa as coisas que você fala, as coisas que você declara. Então, a gente precisa aprender a declarar a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 4,13 fala: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. A igreja vai crer e a igreja vai se levantar como porta-voz para falar daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Gente, eu tenho amado a igreja do Senhor, que tem se destacado, tem se levantado, sabe? Tem mostrado a sua voz, a sua relevância em todos os âmbitos da sociedade. Não só nas quatro paredes da igreja, mas também a gente viu a igreja se levantando aí, sabe, em favor da política. E eu creio que a igreja é para ela brilhar em todos os âmbitos da sociedade. Na família, nas escolas, na faculdade, na política, no trabalho. Nós precisamos ser luz em tudo, em tudo. Então, eu tenho amado que a igreja tem sido para este tempo, para o Brasil. Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Eu fico me perguntando, por que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso? Simples. Josué estava diante de uma missão, de um propósito grandioso. Imagina, guiar milhões de pessoas à terra prometida. Você ser líder de milhões de pessoas, né? Meu pai ser líder de uma igreja de 5.000 pessoas. Eu ia falar 500, mas eu criei, por isso falei. Meu pai, sabe, ser pastor dessa igreja aqui já tem grandes desafios como líder. Imagine Josué guiar, sabe, milhões de pessoas para a terra prometida. Com certeza, ou bateu o medo, ou Deus já sabia que ele ia ter medo. E Deus fala que seja forte e corajoso. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você. E a palavra dele hoje é: o propósito realmente é grande demais. É grande o que Deus tem para a sua vida. É muito grande, você crê? Seja forte e corajoso, porque nele você já é capacitado. Ele vai te capacitar. Amém? Então, o primeiro passo, se relacione com o rei. O segundo passo, declare palavras de fé. Essa semana, gente, vamos virar a página a partir de amanhã. Se até aqui você só resmungava sobre sua família, só falava palavras de miséria sobre sua família, a partir de hoje, durma declarando: ah, Natália, mas não é isso que eu vejo. Deus não te chamou para declarar aquilo que você vê, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a partir de hoje, vamos declarar palavras de fé sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Nordeste, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua faculdade, sobre tudo. Declare palavras de fé. Então, se relacione com o rei, declare palavras de fé. E o terceiro ponto, né, é: Deus não chama ninguém que está parado. Deus não chama ninguém que está parado. Olha o dedinho. Queria chamar Binho. Vem cá, Binho, para fazer uma ilustração com você. Sobe aqui. Logo você, sobe aí. Vem cá. Você vai fazer a figura de Deus, tá? Importante. Vamos supor, Binho aqui simboliza Deus. Pode andar, começa a andar. Binho está aqui figurando Deus, certo? Ele está em constante movimento aqui, ele não está parando. Eu parada, tem como eu andar ao lado de Binho? Só tem como eu andar se eu começar. Pode andar, meu filho. Ó, o que você fizer eu faço, bora. Aí também, Deus não faria isso comigo não, viu?
Pronto. Deus está em constante movimento. Só tem uma forma de eu andar com Deus: estando em constante movimento. Em toda a Bíblia você vai ver um padrão. Deus não chama ninguém que está parado. Deus, quando chama uma pessoa, ela está trabalhando em alguma coisa. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Aí eu te pergunto, você faz parte dessa igreja há quanto tempo? Talvez 5 meses. Por que você está no banco ainda? Porque nós temos um voluntariado aqui sensacional para você. Eu estou esperando, pode ir. Eu estou esperando que Deus me mostre o que eu nasci para fazer. Acabei de dizer que Deus não tem compromisso com quem está parado. Porque Deus está em constante movimento todos os dias em prol do seu propósito eterno. Deus não para. E por isso Deus não tem compromisso com quem está parado. Nós temos o voluntariado da recepção, de receber os carros, das crianças, de um bocado de coisa que o que não falta para você aqui nessa igreja é o que você trabalhar. Sou missionário, top! Nós temos uma igreja no Salitre, no Sertão. Você pode começar lá. Está esperando Deus te levar para coisas maiores, se você não é fiel no pouco que você tem? Não tem como. Eu descobri o meu chamado, gente, na célula, sendo líder de célula, mas antes disso eu fui da recepção, eu fui do louvor, eu só não fui dos carros, mas até na salinha eu já trabalhei. E Deus foi me mostrando pouco a pouco naquilo que eu mais, como é que se diz? Naquilo que eu mais me identificava. Mas se eu ficasse parada, eu não ia ter como eu descobrir. Fica aqui o recado. Lá fora, escreve na ficha ali de voluntariado, que Deus quer usar você para transformar vidas aqui. Sabe, a forma como você recebe uma pessoa ali, talvez um boa noite, Deus te abençoe. Talvez você mudou a vida daquela pessoa que você nem imagina. Talvez a forma como você recebe os carros aqui, você mudou a vida daquele irmão. Gente, cadê? Giovana não está aqui não, né, Giovana? Está viajando. Eu fui recebida aqui por Giovana um dia no carro, no Alcance Fire, e a forma como ele recebeu, eu lembro que naquele dia eu estava muito mal. Aí ele pediu para baixar o vidro. Giovana é uma figura, né? Pediu para baixar o vidro. Minha querida, eu quero dizer que você é muito especial para Deus. Você faz a diferença nesse mundo. Gente, aquilo ali, meu Deus, fiquei assim, sabe? Ele foi usado sem ele nem saber, para renovar, sabe, minha fé. Simples. Com um recado simples. Então Deus quer que você esteja em constante movimento em prol do reino dele. Se você for olhar, Deus não andou com ninguém na Bíblia. As pessoas que decidiram largar tudo, abrir mão de tudo para andar com Deus. Você vai ver a história de Enoque, a Bíblia fala que Deus andou com Enoque. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Jesus, quando ele iria ter com os discípulos pela primeira vez, qual é a palavra dele para os discípulos? Siga-me. Deus já te chamou. Deus já deu um siga-me. Agora depende de você largar os seus desejos, os seus prazeres, aquilo que brilha nos seus olhos talvez nesse mundo, e seguir a Jesus. Jesus não vai seguir você. Ele já te chamou para você segui-lo. Siga-me. Vamos embora. É o que Jesus fala. Sai da cadeira dessa igreja. Se inscreve no voluntariado. Eu preciso de você para ser minhas mãos, ser os meus pés, ser minha boca nesse mundo. Talvez você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Tem uma pessoa que me perguntou assim: Natália, você fez faculdade e tal, você não está mais atuando, você em algum momento na sua faculdade você sentiu que você não estava se encaixando ali? Gente, não senti isso. Eu acho que o meu propósito ali dentro foi maravilhoso. Chegou um tempo na minha vida ali que Deus me levantou com uma voz ali. Eu pregava para a minha faculdade. E talvez Deus me usou para alguém ali, eu não sei. Eu sei que eu nunca senti que ali não era o meu lugar. Ali, talvez Deus me usou ali. Teve um dia que Deus me falou assim, que Ele está sendo fiel no muito agora, porque eu fui fiel no pouco. Eu fui fiel na minha faculdade, eu fui fiel numa fila de supermercado, preguei para dezenas de pessoas do caixa, continuo pregando.
Rafaela sabe que vai comigo às vezes fazer compras. Eu não perco a oportunidade. Tem horas que eu converso ali com a pessoa, já dou um sorriso, já começo a falar ali, sabe? Às vezes chamo para a igreja. Eu não perco a oportunidade. Agora as pessoas querem que Deus bote elas no muito, se elas não conseguem ser fiel no pouco que tem. No pouco onde Deus colocou. Então não sinto que eu não me encaixei ali. Eu sinto que eu desenvolvi meu propósito ali. O meu chamado ali dentro. Então que a gente venha decidir largar os nossos próprios caminhos para andar com Deus. Assim como Enoque andava com Deus. Assim como os discípulos decidiram largar tudo para andar com Jesus. E estar também em constante movimento com esse Deus maravilhoso. Em prol do reino dele. Se relacionando com esse rei. E fazendo obras em prol do reino dele. Amém? Então, Deus quer impactar essa geração através da sua vida. E por último, já eu chamo o Ministério do Louvor, eu quero que vocês prestem atenção nesse último ponto, tá? Eu falei sobre se relacionar com Deus. Eu falei sobre declarar palavras de fé. Eu falei sobre que Deus não chama ninguém que está parado. Eu quero falar algo, um ponto muito importante para mim. Você precisa de pessoas ao seu lado. Mas, vamos abrir em Atos 3. Abre lá comigo em Atos 3. Peraí, viu, gente? Estou abrindo aqui também. A internet tá ruim aqui, viu? Agora aqui abriu, peraí. Atos 3, do versículo 1, a partir do versículo 1, fala assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Aqui tinha um homem de nascença, que alguns homens, esse homem de nascença era coxo, e alguns homens todos os dias levavam esse coxo para a porta do templo, para pedir esmolas, tá? Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Aqui tinha um homem que era coxo de nascença. E existiam amigos, talvez amigos, colegas, não sei. Existiam pessoas que pegavam aquele coxo no braço e levavam à porta do templo para ele pedir esmolas. Por quem passava ali ou por quem entrava no templo, não sei. E aí Pedro e João vão até o templo. O coxo estava onde? Na porta do templo. E aí o coxo olha para Pedro e João e implora por esmola. O que é que Pedro faz? O que é que Pedro faz? Não vou dar aquilo que você quer, vou dar aquilo que você precisa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente dentro da igreja andando com pessoas tipo esses amigos do coxo. Essas pessoas lhe dão aquilo que você quer, te levam talvez até a porta do templo para você pedir e fazer o que quiser. E elas até te dão conselhos, mas conselhos que você quer ouvir. Mas Deus quer que você ande com pessoas que não te dê aquilo que você quer, mas te dê aquilo que você precisa. Veja, esse coxo, ele ia todo dia para a porta do templo, para a porta da igreja, e não pedia socorro à única pessoa que poderia salvá-lo, que era o próprio Deus da igreja. Ele ia para fazer aquilo que ele queria, e não aquilo que ele precisava, até que chegou 2 homens e não deu aquilo que ele queria. Deu aquilo que ele precisava. Não é fácil andar com pessoas que lhe dão aquilo que você precisa. Não é fácil. Quantas pessoas não saíram da igreja magoadinha porque ouviu do seu líder aquilo que você não queria ouvir?
Mas no fundo, se você se submetesse àquela palavra dele, você iria ser transformado. Mas você decidiu ficar magoado e não confiar em quem é mais maduro do que você. E o que é que Pedro fala em João? Olhe para, antes de ele dar a palavra de Jesus, ele fala o quê? Olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para a nossa vida. Aí ele fala, não vou dar aquilo que você quer. Vem, eu vou dar aquilo que você precisa. Ele se submeteu à palavra de Pedro e João. De alguma forma ele confiou naquela palavra. E ele pôde ter muito mais do que prata e ouro. Ele teve a própria cura dele. Imagino que para ele não deve ter sido nada fácil se submeter a uma palavra que ele não queria. Ele queria era prata e ouro. Ele queria que passasse a mão na cabeça dele e iria prosseguir com a vida dele. Então, ande com pessoas, mas cuidado com o tipo de pessoas que você vai andar. Eu quase destruí a minha vida porque fui levada por más influências dentro da igreja, com meus 13 anos. Dentro da igreja. Por causa de influência. Não decidi ouvir aos meus pais, que me diziam palavras duras, mas que eu precisava. E prossegui sendo influenciada por pessoas que estavam me dando naquele momento aquilo que eu queria e não aquilo que eu precisava. Ei, quer um segredo? Pega o segredo. Aprenda a perder pessoas para não se perder. Aprenda a perder pessoas para você não perder o propósito que Deus tem para você. Aprenda a perder pessoas fofoqueiras. Perca. É muito bom a fofoca, é ou não é? Se não fosse bom, ninguém fofocava. É tudo que você quer, uma fofoca. Mas não é o que você precisa. Aprenda a perder, caia fora. Para de ficar em círculo que fala mal de líder, que fala mal de pastor, que fala mal daquela irmã, daquele fulano, daquele cicrano. Aprenda a perder pessoas. E tem mais. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que a gente é amigo de quem deveria ser apenas colega nosso. Tem pessoas que é para só ser apenas colega, mas a gente avança o sinal, a gente é amigo. Abraão teve que aprender a perder Ló. Aí eu me pergunto, mas por que, Senhor? Eu já li aquela passagem. Por que Ló era apenas um sobrinho? Até eu leio a Bíblia, eu não vejo Ló fazendo nada de ruim com Abraão. Mas de alguma forma Deus sabia de alguma coisa que Ló em algum certo momento não serviria para Abraão. E até que Abraão não se submetesse à palavra de Deus e aprender a perder Ló, ele continuaria paralisado no seu propósito. Tem muita gente que está paralisada no seu propósito porque não aprendeu a perder pessoas que estão te atrasando. Eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja. Pessoas de fora, a gente deve ser colega, a gente deve falar da palavra de Deus, deve ser Bíblia para elas. Mas tem pessoas aqui dentro da igreja que estão atrasando o seu propósito. E até que você não decida perder essa pessoa, aprenda a perder essa pessoa, você não vai desenvolver o seu propósito. Como é que você quer conhecer o seu propósito ou desenvolver o seu propósito? Andando com gente sem propósito. Andando com gente sem futuro. Não tem como, isso é impossível. Eu provei disso. Eu dentro da igreja, filha de pastor, recebendo todo dia palavras de fé na minha casa, vendo a vida dos meus pais, a igreja, eu fui influenciada. Por pessoas fora da igreja? Não, por pessoas de dentro da igreja. Então, eu quero que você pense agora mesmo. Pense em quem está atrasando o seu propósito. Quem é que tanto fofoca para você? Tanto fala mal do seu líder? Quem é que fala mal de Natália para você? Quem é? Gente, ainda hoje eu precisei aprender a perder pessoas. Eu preciso aprender a perder pessoas. Talvez vai entrar outros tipos de pessoas na minha vida que eu vou ter que aprender a discernir quem é colega e quem é amigo. Então aprenda a perder pessoas. Queria chamar o Ministério do Louvor aqui. Ande com pessoas de propósito. Mas antes de tudo, falei sobre 4 coisas.
Mas um ponto só é o mais importante de todos os pontos. Se relacione com o Rei do reino de Deus. Vamos ficar de pé. Deus quer que você seja o embaixador do reino dele aqui nessa terra. Quem crê nisso? Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Quem crê nisso? Se você não crê, eu creio por você e por mim. Então, o que está atrasando o seu propósito hoje? O que está atrasando o seu chamado de conhecer esse Deus? Quem está atrasando o seu propósito? Eu sempre fui uma pessoa muito influenciável. Hoje eu sou bem menos. Mas todo mundo que entrava na minha vida tinha uma certa influência. Ainda bem que eu entrei na faculdade com uma maturidade maravilhosa, graças a Deus. Até eu entrar lá, Deus mudou, Deus me fez amadurecer muito. Mas na minha adolescência eu era uma pessoa influenciável por pessoas que não eram de Deus, que estavam na casa de Deus, mas que não eram de Deus. Eu tive que aprender a perder essas pessoas que eu amava muito, muito, era muito apegada, mas que não estavam me dando aquilo que eu precisava. Ando com pessoas que honrem os seus líderes. Gente, é tão bom honrar a líder. Vou dizer uma coisa para vocês. Pastor e líder sofrem por amor a vocês, viu? Sofrem muito. Certo dia eu abri a caixinha de perguntas e chega para mim dezenas de perguntas sobre pastores. Porque o pastor me feriu porque não foi na minha casa. Quantas vezes você foi na casa do pastor? Por que sempre o pastor, sempre o líder? Honre os seus líderes, honre os seus pastores, saiba com quem você vai andar. Quando você honra aquela pessoa, você atrai aquela unção. Seja esperto. Mas antes de tudo, desenvolva a sua identidade. Que você é muito mais importante do que aquilo que Deus chamou para fazer. Minha mãe não está aqui, não sei porquê, mas tá no next. Por dezenas de vezes eu iniciei o meu livro. Estou terminando um livro. Por várias vezes eu dei início a esse livro. Minha mãe lembra, eu chegava com o primeiro capítulo pronto e eu perdi na minha memória do computador, não sei como, acho que mandaram formatar e eu esqueci de tirar o livro, perdi aquele livro. Tentei de novo iniciar o meu livro e eu não sei como perdi de novo o meu livro. Aí eu não entendi. E eram palavras específicas que Deus me deu. Eu escrevi no computador. E aí até que hoje eu entendo porque que Deus não me deu meu livro antes. Eu sabia do meu propósito de escrever. Eu sempre soube disso, que eu ia ser uma escritora. Sempre soube. Que desde a minha adolescência eu escrevo. Mas Deus nunca deixou que eu desenvolvesse esse meu propósito antes dele me ter inteira. Antes dele ter o meu coração para ele. Até que esse ano Deus falou: pode digitar. E gente, é impressionante. Quanto mais eu digito, mais vem palavra, mais vem palavra, mais vem palavra. Tem horas que eu salto do computador lá, eu falo para o meu marido: amor, que palavra foi essa que eu escrevi? Não foi minha, não. Não tem como ser minha. Palavras específicas de Deus. Agora, por que Deus não deixou eu fazer antes? Porque Ele queria forjar algo em mim antes. Se chama autoridade nele. Eu creio que Deus ainda vai forjar ainda mais, sabe? Essa autoridade na minha vida. Eu ainda sou muito falha. Eu estava falando para o meu marido que o meu senso de justiça é altíssimo. Sabe? Eu preciso forjar isso em mim. Tudo que falam contra mim, eu quero ir lá e rebater. Não sou isso não. Ei, vem aqui, isso aqui. Eu começo a digitar. Meu marido para de responder as pessoas. Viva o seu propósito. Para com esse senso de justiça. Meu senso de justiça é lá em cima. Eu quero tudo me justificar para todo mundo. É impressionante. Eu preciso mudar ainda. Você sabe, mudar muito isso em mim. Eu preciso apenas focar em Jesus. Não são as pessoas que vão determinar quem eu sou. É o Senhor Jesus. Eu preciso forjar isso na minha vida, sabe? Eu sou muito falha, sabe? Eu sou muito falha. E eu estou disponível a mudanças, a Deus fazer o que Ele quiser com a minha vida. E Ele é o mais importante na minha vida. Ele deve ser o mais importante. Eu falei para o Senhor, no dia que o Senhor vê que o Instagram, qualquer outra coisa está tirando o brilho
Senhor na minha vida, pode tirar tudo. Eu sou apaixonada por Deus, gente. Eu sou apaixonada sabe, pelo que Deus fez na vida da minha família, meu pai, minha mãe. Eu sou apaixonada. Eu tenho certeza que muito do que eu colho hoje é por causa deles, do que eles resolveram renunciar, do que meu pai, sabe aquela passagem que eu falei, que Deus não anda com ninguém, somos nós que andamos com Deus. Nós que devemos tomar a decisão de andar com Ele, porque Ele já nos chamou para perto. Os meus pais viveram isso na Vera, largaram tudo por amor ao Senhor. Minha mãe ainda precisou ficar trabalhando para sustentar, mas mesmo assim, no dia que o Senhor pedisse aquilo para ela, ela largava aquilo. Eu olho para os missionários que estão largando tudo, família, tudo, com um filhozinho pequenininho. Eu tenho certeza que eles vão ter vários desafios lá, eu tenho certeza, mas ainda mais certeza eu tenho que vai vir frutos e mais frutos através da vida deles. Porque eles entenderam o chamado, estão preparados com a identidade forjada, e estão preparados para viver aquilo que Deus chamou eles para fazer. Deus os chamou, siga-me. Eles decidiram largar tudo para seguir aquilo que Deus chamou eles para fazer. O grito do Senhor hoje, essa noite é: siga-me, seja o embaixador do meu reino, ande comigo, vamos, queira andar comigo, assim como fez Enoque, assim como fez os discípulos. Larga tudo. Estou falando para você largar o emprego. Estou falando de largar tudo no sentido de amá-lo sobre todas as coisas. Abre mão. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo aqui. Por fim, você é uma resposta para esse mundo. Você é uma resposta. Deus te chamou. Deus tem um futuro maravilhoso. Deus quer usar, sabe, Ele quer o teu seu coração, mas tem as suas mãos também aqui. Não fique parado. Seja uma resposta aqui para essa igreja, aqui para Juazeiro, para o Salitre, para a África, ajudando os missionários. Seja a resposta. Não fique parado. Quando Deus chamou Davi para vencer o gigante, ele estava indo servir aos irmãos dele. Ele não estava parado, ele estava servindo. Deus vai te chamar para obras maiores, mas seja fiel no pouco. Amém? Nós somos embaixadores desse reino.